Então, boa noite para vocês. Novamente, sejam bem-vindos. Nós temos aí mais uma aula de empreendedorismo. Dia 17/8, são exatamente 19 horas e 2 minutos. E nós estamos aí com 8 alunos na sala. E hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro para empresas. Essa aula é muito importante, né? O tema, né, ele é muito interessante também. Vocês vão observar, né, e acompanhar a aula. Eu vou estar passando para vocês algumas noções básicas de planejamento financeiro, só que é mais voltado para a questão dos negócios, né? Você pode até aplicar alguma coisa, né, assim, na vida pessoal sua aí, mas os conceitos aqui estão mais voltados à questão dos empreendimentos, principalmente relacionado a gente saber, né, buscar, por exemplo, entender como que funciona a lógica financeira das empresas, avaliar a viabilidade do negócio, saber, por exemplo, de forma antecipada, se o seu projeto de negócios tem chance, né, de dar lucro, né, de dar resultado. Então, eu queria que vocês acompanhassem direitinho, né, assim, os conceitos que a gente vai trabalhar aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Podemos iniciar então, gente? Vamos lá então. Como fazer o negócio dar certo? Esse dar certo aí é mais agora na questão do negócio realmente, na medida que ele vai sendo construído, né? Nós já estamos aí na fase bem avançada, já trabalhamos diversas ferramentas aí de análise, né? Principalmente para avaliação do ambiente de negócio. Vocês já estão elaborando o plano de negócios. Lá atrás, né, anteriormente, vocês fizeram a modelagem do negócio usando as ferramentas, principalmente o Canvas, né, para essa parte. Já conhecem, por exemplo, como elaborar um plano de ação, né? Fizeram a análise do ambiente de negócio externo e interno, através do SWOT. Então, basicamente, né, assim, vocês já têm uma noção dessa parte que é mais voltada à organização do negócio, né? E aí, dentro do plano de negócio, no PN Box, que é a ferramenta do Sebrae, a plataforma, né, onde você está construindo o documento denominado plano de negócio, tem uma parte lá que vai falar das questões financeiras. Eu não sei se vocês já chegaram nessa parte, mas se não chegaram ainda, essa aula de hoje vai ser muito útil. E se vocês já chegaram lá e tiveram alguma dificuldade para entender, principalmente os termos, né, pertinentes a essa parte financeira, a aula também de hoje vai ajudar bastante. Tá bom, gente? Então, essa pergunta que está aí na tela, né, eu estou falando agora mais no sentido de dar certo em relação à parte financeira. Porque todo mundo sabe, né, e é evidente que se a empresa não der resultado financeiro, ela encerra as atividades, né? Então, como que a gente vai analisar a empresa? Como que nós vamos perceber se realmente tudo vai funcionar conforme a gente planejou? Então, veja bem, uma boa gestão não é simplesmente conhecer e saber aplicar as ferramentas certas no momento certo, mas principalmente entender os indicadores que elas fornecem e utilizá-los, né, da melhor forma possível, a fim de tomar as decisões mais acertadas. Vocês estão estruturando a empresa e eu acredito que vai chegar um momento lá que vocês vão ter que idealizar o produto, né, ou o serviço que a empresa vai fornecer. E existe um momento, por exemplo, na hora de você idealizar o produto, você vai buscar, por exemplo, fazer a composição de preço. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Se você está
se o seu negócio é uma padaria, cada produto que você vai vender precisa ter um preço. E aí você vai fazer a composição desse preço. Tudo que você vende na empresa, seja uma venda diária, uma venda semanal, mensal e até mesmo anual, isso tudo resulta num somatório de valores, né, que vai formar o que a gente chama de receita, né? Então, aquela receita, você vai ter receita bruta e receita líquida, tá certo? Então, mais adiante, a gente vai estar falando sobre isso, mas tudo que a empresa vende, né, vai gerar receita. Evidentemente, a empresa também tem despesa. Então, ela vai pagar imposto, vai pagar salário de funcionário, vai pagar os custos operacionais, né? Existem, por exemplo, as despesas fixas, e despesas variáveis. As despesas fixas normalmente são aquelas que você paga todo mês, por exemplo, internet, água, energia, né? E despesas variáveis são aquelas que aparecem, né, ao longo do funcionamento da empresa, tá certo? E que também precisam ser consideradas. Então, a empresa, de certa forma, é um organismo que ele tem, a gente poderia dizer que a empresa tem uma vida, né? Então, essa vida ela precisa ser saudável. Então, a saúde da empresa, ela passa justamente pelo equilíbrio, o equilíbrio das contas, tá certo? Entre pagamentos e recebimentos, ou entre receitas e despesas. Então, o que que acontece? A empresa de vocês, ela ainda não está funcionando. Então, a questão é o seguinte, como que a gente vai avaliar uma empresa sendo que ela nem existe ainda? E isso é possível fazendo uma análise antecipada. A gente vai fazer o que a gente chama de previsão. Então, nós vamos trabalhar aqui hoje uma ideia de previsão, previsibilidade, tá certo? No sentido de tentar descobrir se a nossa empresa tem chance realmente, do ponto de vista financeiro, de gerar lucro e se estabelecer de forma saudável, tá bom? Então, essas decisões mais acertadas, elas têm muito a ver no campo da gestão, quer dizer, aquela tomada de decisão que o gestor tem todos os dias. Mas no nosso caso aqui, por exemplo, quando uma empresa ainda não está funcionando, a gente vai ter que entender o seguinte, que a gente vai ter que fazer uma análise financeira de forma antecipada dessa empresa. Isso é possível fazer no momento que você está criando aí um plano de negócio. Então, na medida que você está construindo o plano de negócio, você faz uma simulação, gerando o que eu falei, né, de levantamento de informações para verificar se a sua empresa realmente é viável e se ela está no caminho certo. Então, uma boa gestão financeira é fundamental para a saúde do negócio. E todos os empreendedores, né, os gestores, têm que pensar dessa forma. Inclusive para aquele que está investindo, que está colocando seu capital no risco, né? Nós estudamos isso aí no curso e a gente viu que o processo empreendedor ele é permeado pelo risco. Porém, nós queremos ter uma certa garantia de que esse risco não seja tão assim, que as condições não sejam tão arriscadas, né? Que você tenha uma, como eu disse, né, uma previsibilidade. Existem situações, pessoal, que a gente precisa considerar quando a gente vai falar de parte financeira de empresa, né? Com relação à situação financeira. Então, a maioria dos fatores, muitas vezes, eles vêm de fora para dentro, que a gente chama de fatores externos. Então, tem situações, por exemplo, que muitas vezes não depende da empresa. Exemplo, o sistema financeiro do Brasil, por exemplo, que é o país nosso. Como que funciona? Você tem que ter um certo domínio dessa lógica financeira. A questão, por exemplo, da inflação, questão, por exemplo, das taxas que o governo cobra, né, os tributos aí que são pagos mês a mês. Existe, por exemplo, leis que regulamentam a parte trabalhista, né? Aí você paga, por exemplo, imposto, né, IPI, ICMS, tem uma série de impostos, né, que são cobrados das empresas, né, na medida que elas estão aí em funcionamento.
Então, o sistema financeiro também, a taxa de juros, por exemplo, essas questões bancárias, né, que envolvem, né, a organização bancária do país, tudo isso influencia. Questões relacionadas a financiamento, por exemplo, às vezes você precisa fazer um investimento para comprar uma máquina, por exemplo. Então, de certa forma, financiamento traz consigo, né, um embutido nele, né, no valor que foi despendido para comprar o equipamento, existe ali uma taxa de juros embutida, principalmente se o financiamento for de longo prazo, você vai precisar de um tempo maior para pagar. Isso tudo vai para dentro da organização da empresa, da parte financeira. Os concorrentes também, você precisa levar em conta, são fatores externos, correto? Novas tecnologias. Por que novas tecnologias? Tudo isso, gente, tem a ver com o funcionamento da empresa. A empresa precisa acompanhar o momento atual. Não sei se vocês já estão sabendo aí, ó, hoje em dia, por exemplo, né, existe tecnologias aí de transação financeira. Nós temos aí o Pix, por exemplo, que é uma novidade aí. Em breve está surgindo também a moeda digital, né? O real digital. Acredito que vocês já estão mais ou menos sabendo. Eu estou falando aqui de legislação, também é importante, um fator externo. O empresário, né, o empreendedor, ele precisa conhecer as leis, né? Tanto a legislação municipal, estadual e federal. E tudo aquilo que tem a ver com a empresa, né, com o empreendimento dele. Os fornecedores também, você não está sozinho, né? Existe de um lado os concorrentes, tem os fornecedores e tem os clientes. Então, todos esses atores aí, olha, cliente, fornecedor e concorrente, são fatores externos que estão diretamente ligados à sua empresa também. E existem outros problemas que eu coloquei aí, olha, relacionados a outros países. Muitas vezes você não pode ignorar o que está acontecendo lá fora. Então, movimentação, digamos, em relação ao mercado internacional, mesmo que a sua empresa não esteja envolvida com nenhum tipo de exportação de mercadoria, mas esse mercado internacional ele vai impactar também no mercado nacional. O Brasil não é um país isolado, né? Nossa economia, né, ela é uma economia capitalista e muitas vezes as leis internacionais elas também contribuem para influenciar e regulamentar as leis internas do nosso país, tá certo? Então, gente, outra coisa também é a política econômica. Então, aí nós temos os governos, né, a parte política do país, né, que influencia. Nós temos lá em Brasília, né, os deputados, os senadores, nós temos o presidente, os ministros, tudo que todo dia, né, nós temos uma notícia nova, diferente, e nós temos que ficar com a antena ligada, prestando atenção nesse movimento todo, principalmente na parte política. E, de certa forma, ela vai impactar também no nosso negócio. Tá bom? Então, pensando em todas essas questões que estão aí, a gente começa a imaginar, então, como que a gente vai fazer para criar o que a gente chama de estabilidade do negócio. O que é estabilidade? O negócio ele vai se tornar estável na medida que existe um equilíbrio, tem um equilíbrio das contas. Então, muitas vezes é fácil, né, se iludir com altos ganhos. Tem muita gente aí que muitas vezes ele é pego, né, desprevenido, porque ele acha que a empresa dele está faturando, na realidade não está. Por quê? Ele não está enxergando a realidade daquilo que está funcionando. Então, muitas vezes é fácil se iludir com altos ganhos, porém, os gastos fixos mensais estão sempre ali para te lembrar que é preciso planejar. Então, a lógica da estabilidade é o planejamento. Então, se você não consegue planejar financeiramente a sua empresa, você vai ter dificuldade para fazer com que haja, né, para que ocorra essa estabilidade. Tá bom? Esse é a primeira questão. E aí, como a gente está falando aqui de planejamento de empresa, então aprender a planejar é algo bastante profissional. Quer dizer, existe especialista aí, pessoas, né, executivos, especializados na parte de administração financeira, pessoas, né, que conhecem profundamente toda essa questão, né? Então, gente, planejamento é a alma do negócio.
Então, saber planejar para buscar essa estabilidade. Então, a pergunta é: quando fazer um planejamento financeiro? Ou melhor dizendo, né, como fazer? Está escrito errado aí. É como fazer um planejamento financeiro empresarial. Nós vamos fazer de duas maneiras aqui na nossa aula. Eu vou explicar para vocês duas coisas. Primeiro, nós vamos fazer um planejamento em cima do nosso plano de negócio. Porque, como eu disse para vocês, a nossa empresa ainda não existe, mas nós precisamos fazer uma previsibilidade. Então, essa é a primeira lógica de planejamento. É aquele planejamento financeiro que você faz dentro do plano de negócio para saber se tudo realmente que você está organizando, se tem chance de dar certo financeiramente. Lá na frente, depois que a empresa estiver funcionando, aí existe uma outra forma de planejar a parte financeira da empresa, porém com ela já funcionando, produzindo, vendendo, né? E desenvolvendo lá suas atividades. Tá certo, gente? Então, nessa primeira parte, que eu estou chamando de fase um, ou melhor dizendo, fase de implantação, é a análise do planejamento financeiro voltado ao plano de negócio. E aí vem a pergunta, né? Eu vou fazer essa pergunta para vocês, ó. Eu quero perguntar aí para o Roberto. O Roberto gosta de manifestar aí. Roberto, você já está montando a sua empresa lá com seu sócio, sim ou não? Sim. Sim. Aí vem a pergunta para o Roberto e para o grupo do Roberto, valendo para a turma toda. Você vai ter que responder essa pergunta aí, olha. E agora? Você planejou, estruturou tudo, né? Investiu, né? Aí está errado também. Aí investiu o capital. Você está lá, digamos, vai comprar maquinário. Você colocou lá, ó, que vai comprar maquinário, você vai comprar mesa, cadeira, você vai pagar aluguel, você vai contratar energia elétrica na concessionária, vai ter internet, papel, água. Você vai ter insumo, você vai ter matéria-prima, você vai ter que comprar do fornecedor. Sim ou não, Roberto? Então, vocês estão, gente, Sim. estruturando a empresa, só que ainda você não tem certeza de nada. Olha só a outra pergunta. Como ter certeza se a empresa vai gerar lucro? Essa é uma interrogação. Talvez a parte mais difícil do negócio é porque ninguém conhece o futuro. Como é que você vai saber se daqui a um mês a sua empresa, depois que ela entrar em funcionamento, se realmente você vai conseguir êxito, né, na sua proposta aí da sua ideia? Outra questão, Roberto, que está aí, olha só, dá para prever tudo antes? É aí que está a questão. Então, gente, esse planejamento que eu vou mostrar para vocês agora, ele é um planejamento que vai ajudar você, né? Ele vai ajudar você a enxergar, né, com um certo grau de previsibilidade, porque a palavra prever tem a ver com previsibilidade. Então, você vai ter que fazer isso antes. Quer dizer, vai que eu estou dimensionando uma empresa aí e, na realidade, ela não precisa ser tão grande assim. Ou, de repente, ela poderia ser. De repente, eu estou comprando equipamento demais, estou criando aí uma estrutura gigante e a minha empresa não precisa disso tudo. Como é que eu consigo entender o dimensionamento da minha empresa? Quantos funcionários? Você está determinando isso tudo, mas financeiramente você vai ter que ter um dinheiro lá na frente para pagar tudo que você está fazendo aí. Não é assim, Roberto? Você vai ter que pagar os funcionários, você vai ter que pagar os impostos, você vai ter que pagar as despesas da empresa e ainda vai ter que ter lucro. Então a pergunta é essa aí, olha, como ter certeza se a empresa vai gerar lucro e se isso dá para ser previsto com antecedência. Então, gente, presta atenção que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Essa parte aí envolve o planejamento financeiro. Nós temos aí alguns indicadores que são utilizados pelos empreendedores para a gente poder analisar o negócio, né, a parte do planejamento da empresa, que tem a ver com o plano de negócio, para a gente saber se a gente está indo certo e se vai dar resultado. Então, esses indicadores, um deles é o payback, tá certo? Nós temos dois tipos de payback. O payback simples, esse primeiro aí, e o payback descontado.
Nós temos ainda o índice de lucratividade, que é IL. Ele é muito importante para a gente medir, né, como o próprio nome disse, né, a lucratividade da empresa. Nós temos ainda o VPL, que é o valor presente líquido, que é um outro indicador que os administradores, os empreendedores utilizam para avaliar, né, assim, a saúde da empresa, né, como que ela está indo financeiramente. E nós temos ainda a taxa interna de retorno, a TIR. E além, no finalzinho aí, nós temos a TMA, que é a taxa mínima de lucratividade. Então, eu vou passar para vocês todos esses conceitos, tá certo? Vou mostrar como que funciona na aula de hoje. Presta bem atenção. Payback, payback simples, payback descontado, índice de lucratividade, VPL, TIR, que é a taxa interna de retorno, e a TMA, que é a taxa mínima de lucratividade. Pode ser que existam outros indicadores, né? Você pode até utilizar outros indicadores para fazer a avaliação do negócio. Mas esses aí, eles são interessantes porque eles podem ser utilizados na fase de implantação. Agora, né, no momento que vocês estão. E lá dentro do plano de negócio de vocês, é possível que vocês vão encontrar, né, e vão ter que fazer isso aí para poder avaliar financeiramente a sua empresa. Tá bom? Então, no caso do payback simples, o que é o payback simples? É um indicador financeiro que revela o tempo necessário para recuperar o custo de investimento. Então, tudo que você está investindo agora, obviamente, você vai gastar, né, um certo valor, né? Você vai ter que, quando fala em investimento, né, você vai ter que comprar máquina, vai ter que comprar, por exemplo, material, matéria-prima. Você já tem que ter um dinheiro, por exemplo, que é um capital inicial, para poder gastar em tudo que você vai criar aí, né? Então, você vai ter que fazer uma previsão de tudo. Lá no plano de negócio vai pedir isso para vocês. Quanto que você vai pagar de aluguel, se você vai comprar a sala comercial, se você vai, quanto você vai gastar com funcionário, né? Então, com fornecedor, tudo isso gera despesa. Então, o payback simples vai mostrar para você o seguinte: depois que você, digamos assim, entre aspas, né, gastar todo esse dinheiro, em que momento que você vai começar a recuperar? Ou seja, em que momento que a sua empresa vai pagar o que deve, porque ela começa negativa normalmente. Toda empresa começa negativa. Mesmo se o dinheiro for seu, digamos que você tem uma poupança lá guardada, que você vai usar essa poupança para criar a sua empresa. Mas aí, na hora que você tira o dinheiro da poupança, você está emprestando dinheiro para a pessoa jurídica. Então, o fato de do dinheiro ser seu, o dinheiro é da pessoa física, que é seu. Quando você transfere o recurso para a pessoa jurídica, então, na realidade, a pessoa jurídica ela se transforma no seu devedor. Então, você, na realidade, passa a ser o credor da sua própria empresa. Se você tem um lote, se você tem por exemplo, uma sala comercial, mesma coisa. Isso tudo faz parte do investimento inicial. Tá certo, gente? Então, tudo isso começa do zero. Quer dizer, você não tem dinheiro nenhum? Muito bem, você vai lá no banco buscar um empréstimo, então você já entra com o capital, que é o valor que o banco te emprestou, e aí você vai ter que, em algum momento, você vai ter que recuperar esse recurso. Que é aquilo que eu falei para vocês, a empresa tem que ser saudável. Então, o cálculo do payback simples vai ajudar você a enxergar quando em que momento que esse retorno vai acontecer. Tá certo? Então, só que tem um problema. O payback simples, ele não considera o valor do dinheiro no tempo. O que é isso? É o juro. O dinheiro muda de valor todo dia. Vocês vão ver isso aí. Né? Hoje, por exemplo, se eu tiver R$ 1.000 na minha mão hoje, ele tem um valor. Ano que vem, esses mesmos R$ 1.000, ele não tem o mesmo valor de hoje. Então, o dinheiro vai mudando. Na medida que o tempo passa, o dinheiro muda. É por isso que existe a taxa de juros. Né? Os encargos aí são cobrados em cima desses valores, porque o dinheiro muda, né, de valor. Mas o payback simples não considera isso. Não considera também os fluxos de caixa após o período de payback. Ou seja,
Depois que virou aquele momento ali que começa a dar lucro, e ficou positivo, por exemplo, aí já não considera mais. Outra questão é que a payback simples não leva em conta o custo do capital da empresa, que é esse valor que eu falei para vocês que você vai ter que gastar de forma antecipada para implantar a empresa. Tudo que vai ser investido antecipadamente. Então, esse payback simples aí, normalmente, ele não é muito utilizado pelas empresas, porque ele vai mostrar para você um resultado não muito real da situação que normalmente acontece. Que a gente sabe, por exemplo, que existe juros, que o dinheiro muda de valor, né? Que o capital inicial, por exemplo, ele precisa entrar dentro do cálculo do payback. Mas aí, normalmente, alguns empreendedores, eles usam, né? Alguns administradores trabalham também com payback simples. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, gente, observa essa tabela aí. Observa direitinho, eu vou explicar para vocês rapidamente aí. Então, nós temos aí, olha, ano. Então, ano zero, que é o ano de início de implantação da empresa. Depois, o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4. Eu estou fazendo aí um planejamento financeiro considerando 4 anos de funcionamento da minha empresa. Tá bom? Então, o que acontece? No ano zero, a empresa ela gastou 10 mil reais para comprar maquinário, equipamento. Então, ela ficou endividada. Então, ela ficou devendo 10 mil. Então, por isso que eu coloco aí, olha, 10 mil negativo. Então, o fluxo de caixa da minha empresa, para mim poder implantar ela, quer dizer, eu comecei a funcionar hoje. Eu já começo funcionando com 10 mil negativo. E eu vou funcionar no ano zero até o ano que vem. Então, digamos, né, se eu criar minha empresa agora, no mês de agosto, quando for no mês de agosto do ano que vem, né, então esse vai ser o meu valor aí. Apesar de que eu já estou vendendo, já estou tirando receita. Então, no primeiro ano, por exemplo, no ano 1, né, meu faturamento foi 3 mil. Né, a dívida continua. Então, eu vou fazer o meu fluxo de caixa. Então, eu vou pegar menos 10 que eu estou devendo, eu vou pegar os 3 mil, vou pagar e vou ficar com saldo devedor de 7 mil. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Quem não entendeu, manifesta aí, tá? Então, olha bem, eu estava devedor 10 mil, o meu fluxo de caixa no primeiro ano gerou 3 mil, menos 10 mais 3, 7 mil negativo. Ainda estou negativo. Quando eu chego no segundo ano, meu fluxo de caixa é 3.500. Aí o que vai acontecer? Eu estava devendo 7 mil, paguei 3.500, fiquei devendo 3.500. No terceiro ano, o que aconteceu? Meu fluxo de caixa gerou 4 mil. Paguei 3.500, aí ficou positivo. 500 positivo. Então, nesse caso, entre o ano 2 e o ano 3, eu entrei na fase positiva de funcionamento da minha empresa. Então, o que vai acontecer? Na realidade, eu preciso descobrir o payback, né? Ou seja, o tempo que o meu retorno começa a voltar para o meu bolso. Na realidade, eu sei que vai ser depois do ano 2, porém, eu não vou chegar totalmente no ano 3. Então, eu vou ter alguns meses aí pela frente, alguns dias. Como é que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar o 3.500 negativo, que vai ser o fluxo de caixa acumulado do segundo ano, e dividir por 4 mil, que vai ser o fluxo de caixa do ano 3. O resultado vai ser esse resultado aí, olha, 0,875. Esse valor, né, 875 milésimo aí, 0,875, eu vou fazer a conversão para meses e dias. Então, fazendo a conversão, quer dizer, eu vou multiplicar lá, né, quantos dias tem um ano, ou quantos meses tem um ano, quantos dias tem um mês, e aí eu faço o cálculo. Então, eu vou descobrir o payback de 2 anos, 10 meses e 15 dias. Então, esse valor de 2,875 significa o seguinte, que a partir de 2 anos, 10 meses e 15 dias, a minha empresa
começa a ter um lucro positivo. É interessante dizer para vocês o seguinte, que não foi considerar a taxa de juros, não considerei a mudança do valor do dinheiro no tempo. Esse daí, gente, é o payback simples, do jeitinho que eu falei para vocês aí, tá bom? Agora, o payback descontado, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele já vai considerar todas essas questões. Só para você entender direitinho, né, como é que vai funcionar a lógica, né, do payback descontado. Aliás, o payback é o payback descontado, isso mesmo. Então, quando você utiliza, né, o payback descontado, né, você vai considerar que o valor no futuro, quer dizer, o valor do dinheiro lá na frente, vale menos do que hoje. Pensa bem, quando eu tenho dinheiro na mão, o meu poder de compra é maior do que quando o meu dinheiro vai chegar para mim daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, por exemplo. Então, no payback descontado, eu vou considerar o valor presente. Eu vou ter que fazer um cálculo para poder antecipar aquele valor que eu teria lá na frente e considerar aquele valor lá da frente no dia de hoje. Eu chamo isso de valor presente. Então, o valor futuro vale menos. Gravem isso, tá? Para você entender a lógica do planejamento financeiro de acordo com o payback descontado. Para você entender. E aí, para você entender, eu tenho aqui uma planilha, tá certo? Que eu vou mostrar para vocês aí, tá certo? Ó, essa daí, ó. Então, vamos lá. Payback descontado. No primeiro ano, no ano 0, eu estou devendo 10 mil. No ano 1, 3 mil. No ano 2, 3.500. No ano 4, no ano 3, 4 mil. E no ano 4, 4.500. Esses são os valores do meu faturamento, né, da minha empresa. Eu estou considerando aí, gente, o faturamento líquido, né? Já descontando tudo, né? Já pagou tudo, funcionário, imposto, tudo direitinho. Esse foi o meu faturamento, ó. No primeiro ano eu faturei 3 mil, né? Pode ser um valor aí, 3 milhões, por exemplo, valor genérico, né? Estou considerando 3 mil para efeito de cálculo, né? Mas você pode considerar um valor maior. Vai depender do tamanho da sua empresa. Segundo ano, 3.500. Terceiro ano, 4 mil. E depois, 4.500. Então, vou analisar o seguinte. No caso do payback descontado, eu tenho que entrar com uma taxa, eu chamo a taxa de desconto. Por isso que é chamado de payback descontado. Então, esses 15% aí, ele vai servir para mim poder calcular o valor do dinheiro, tá certo? No valor presente. É como se eu estivesse voltando o dinheiro para o dia de hoje. E eu faço isso nos 4 anos subsequentes. Então, por exemplo, se eu no primeiro ano eu vou ganhar 3 mil de faturamento, na realidade eu não vou ter 3 mil hoje, eu vou ter 2.608. No dia de hoje, se no segundo ano eu ganho 3.500, no dia de hoje eu ganho 2.646,50. O que eu estou fazendo na realidade? Eu estou atualizando o valor no dia de hoje, aplicando uma taxa de 15%. Evidentemente que essa taxa de 15%, o ideal seria que ela fosse maior do que a taxa do país nosso, a taxa de juros que é praticada no país nosso. Né? Porque imagina se for menor, aí você vai ficar prejudicado, entendeu? Por isso que no Brasil muitas vezes é difícil empreender. Por quê? Porque a inflação, né, normalmente ela mexe na taxa de juros. Então, eu estou fixando aí um valor de desconto de 15% para todos os anos, né? Isso aí é uma hipótese, dentro de 4 anos, e incidindo esse valor de 15% em cima do meu faturamento aí, né? Do meu FC, tá certo? Que é o meu fluxo de caixa. E aí, eu fazendo as continhas aí, vai ficar o seguinte, eu vou pegar os 10 mil, tá certo? Ó, e aí eu não vou mais subtrair de 3 mil, eu vou subtrair de 2.608,70. Então, o meu valor fica menor. Quer dizer, se eu tivesse subtraindo de 3 mil, né, eu teria um saldo maior. Porém, como eu estou fazendo de acordo com o valor presente, então eu vou ficar com 7.391,30. E aí eu vou fazendo o cálculo, né,
ano a ano, eu coloco lá para o ano 2, eu vou subtrair 7.391,30 menos 2.646,30, ainda continua negativo. Eu estou pagando ainda. Quer dizer, minha empresa ainda não está faturando o suficiente para pagar o investimento inicial, que foi de 10 mil. Correto? Logo em seguida, né, do ano 2 para o ano 3, então nós temos aí menos 4.744,80, vou abater 2.630,06, ainda vou ter um saldo negativo, que está aí circulado de vermelho, de 2.114,74. Quando eu vou para o quarto ano, aí o meu faturamento, né, que era de 4.500, mas como eu faço a atualização para o valor presente, aí o valor agora é menor. Então é 2.572,89. O que acontece? Eu fiquei positivo. Então, o meu FC acumulado, que é o meu fluxo de caixa descontado, né? Ele vai ser 438,15. Bom, agora vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou calcular o payback. Esse payback descontado, eu vou pegar o UFC acumulado, que é esse vermelho que está aí, que é o 2.114, que foi o último valor acumulado, né, no terceiro ano, antes de ficar positivo, né? Então, ele vai no numerador e no denominador eu tenho o FC descontado 4, que é o valor, né, de 2.572,89. Eu coloco no denominador, faço a divisão e vou achar um valor de 0,82. Então, fazendo as conversões para meses, né, no caso, um ano tem 12 meses, então vou multiplicar, vai dar 9,84 meses. Depois eu pego o 0,84, multiplico por 30 dias e vou achar 25,2 dias. Então, o que vai acontecer? O retorno de tudo que eu investi na minha empresa vai voltar para mim, tá certo? Depois de 3 anos, aliás, depois de 3 anos, isso mesmo, 3 anos, 9 meses e 25 dias, tá certo? Esse é o tempo de retorno, que é o meu payback descontado. A diferença do payback descontado para o payback simples é justamente a incidência dessa taxa de juros aí, que é a taxa de desconto que eu utilizei para fazer o cálculo do valor presente. E para você calcular o valor presente para cada ano, você usa essa fórmula aí, olha, PV, né, que é o valor presente, que é igual a FV, que é o valor futuro, né? Então, e depois, dentro do parênteses, você tem 1 mais I, né, que é a taxa, que é o 15%, e aí elevado ao tempo. E aí você coloca o tempo e a quantidade de anos. Essa fórmula aí, gente, nada mais é do que a fórmula dos juros compostos, né? Você aplica lá para fazer o cálculo dos juros compostos, para você saber o valor do dinheiro no tempo. Seja para poder antecipar, você saber o valor do dinheiro agora, no tempo presente, seja também para saber o dinheiro no tempo futuro. Então é a mesma forma. Se você quiser calcular o FV, é só inverter aí, né? Inverter a fórmula que você consegue calcular. Bom, essa é a lógica, então, do payback descontado. A taxa mínima de atratividade, que é um outro indicador importante, tá certo? O que é isso? O que é o TMA? É o mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando aplica seus recursos, ou o máximo que uma entidade está disposta a pagar quando faz um financiamento. Então, isso aí tem a ver com o dinheiro que você coloca no negócio, né? Quer dizer, o mínimo que o investidor se propõe a ganhar. Então, por exemplo, você está vendendo lá, você vai montar uma lanchonete. Você vai ter que fazer uma estimativa de quanto que você quer ganhar. Ah, eu quero ganhar 20% de tudo que eu vender no primeiro ano. Você vai ter que colocar essa taxa, né, dentro do seu negócio. Tudo que eu for vender, eu vou ganhar 20%. Vou vender um cachorro-quente, 20%. Eu vou vender um hambúrguer, 20%. Eu vou vender um biscoito, 20%. Um pão, 20%. Você pode variar também. Só que aí você vai fazer um cálculo médio, de uma taxa média, e vai aplicar ela em todos os produtos que você vende. Né? Tá certo? Então, você vai considerar essa taxa aí dentro do seu negócio.
Isso é o TMA. Daqui a pouco eu mostro a importância dela dentro do cálculo. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui daqui a pouco, tá? A outra taxa, que é a TIR, ela usa o fluxo de caixa de um empreendimento para entender se este é um investimento que vai trazer lucro ou não. Essa TIR, ela é muito importante, porque ela vai criar o que a gente chama de previsibilidade, né? Isso é feito por meio de comparação do investimento inicial e suas despesas futuras com o retorno potencial que ele pode trazer. Então, no caso da TIR, é usada essa fórmula que está aí. Não precisa assustar com ela, daqui a pouco vocês vão entender. Eu vou explicar ela aqui e como que faz para poder chegar no resultado da TIR. Eu tenho um exemplo mais à frente. Então, essa fórmula aí nada mais é do que um somatório, né? Esse sinal que está aí, ó, esse sigma, que é uma letra grega, mostra o somatório. Então, conforme está escrito lá na definição, olha, o FC é o fluxo de caixa, tá certo? O I é a taxa, não é isso? E esse I que está no expoente aí é o tempo. E aí, menos o investimento inicial, que é aquele dinheiro que você gastou no início para poder investir. Isso tudo tem que ser igual a zero, né? O ideal seria igual a zero, para poder manter aí a taxa equilibrada. Bom, vamos lá então. Vamos usar essas duas taxas dentro do nosso cálculo agora. Ah, outra coisa, antes de falar das duas taxas e aplicar essas duas taxas dentro do cálculo, né, do nosso planejamento, existe também o que a gente chama de índice de lucratividade. O IL, que eu tinha falado para vocês lá atrás, você vai dividir o valor presente das entradas de caixa pelo investimento inicial. Então, eu vou mostrar para vocês agora, gente, num exemplo que eu trouxe aqui, como que eu vou trabalhar. Vou trabalhar, olha, com o payback descontado, tá certo? Vou trabalhar com a taxa mínima de atratividade, com a taxa interna de retorno e com o índice de lucratividade. Tudo isso junto dentro do planejamento financeiro da empresa, tá bom? E para isso, eu trouxe um exemplo aqui dessa empresa aí, olha, da Transportes, da TM Transportes Limitada, para fazer a análise prática tanto do payback quanto dessas taxas e do índice de lucratividade. Então, olha bem esse exemplo que está aí. Então, essa planilha, tá certo? É uma planilha que já está pronta e o pessoal lá da empresa, né, dessa empresa aí, eles fizeram uma previsão, né, porque como eles estão criando uma empresa de transporte, estão montando lá um plano de negócio para criar uma empresa de transporte, do jeitinho que vocês estão fazendo aí, não é isso? Você está criando a sua empresa. Então, eles fizeram aí um planejamento para 5 anos. Você vai ter que definir na sua empresa aí quanto tempo você vai planejar ela. Para 5. Normalmente eles fazem para 5, né? Pode fazer para 10. É melhor fazer para 5. 10 é muito tempo. 2 anos, 3 anos também é pouco. Então, trabalha com 5 anos, que vai ter uma margem melhor para você enxergar a sua empresa. Normalmente, o retorno ele vem depois. Né? Em sua empresa não dá lucro no primeiro dia, nem no primeiro ano. Muitas vezes, né, o retorno ele demora um pouco. Então, no caso aí, olha, eles aplicaram uma taxa de desconto de 12%. Eles fizeram um investimento inicial de 250 mil para implantar a empresa, somando tudo, né? 250 mil. E aí, no ano 0, ano 1, 2, 3, 4, 5, então eles já fizeram uma estimativa de faturamento. Como é que eles chegaram no valor do faturamento aí, da receita? Porque eles multiplicaram, né, o valor dos produtos que eles vão vender, no caso deles é transporte. Então, eles vão oferecer serviço, né, de transporte, é logística, né? Então, eles vão ver o valor do frete, por exemplo, os insumos, tudo que eles vão gastar, pagamento de funcionário, tributo, e aí eles sabem mais ou menos que no primeiro ano eles vão faturar 60 mil. Previsão. No segundo ano, 90. No terceiro, 100, 110, 120. Aí eles aplicam a taxa de 12%, usando aquela fórmula que eu mostrei para vocês, calculando o valor presente, é o valor do dinheiro hoje. Então, você vai pegar o ano 1 e colocar o dinheiro hoje. Então, em vez de 60 mil, cai para 53 mil. Em vez de 90, no ano 2, cai para 71. Você está entendendo que o dinheiro vai mudando de valor? E aí, no ano 5, de 120 cai para 68. E aí, o que aconteceu agora? Eu vou fazer aquele cálculo, né? 250, né? Aí vou fazer aí, olha, 250 mil menos 53,
volta para 196, 196 menos 71. Eu vou fazendo o balanço entre receita e despesa. E aí eu vou achar o que a gente chama de VP acumulado, que é o valor presente acumulado. O que vai acontecer? Nessa tabela de baixo aí, tá certo? Eu vou mostrar mais adiante aqui que você vai entender, ó. Então, o valor presente, né? Quer ver, ó? Isso. Então, tá lá, ó. A minha TMA, então, foi de 12%. Aí, eu trabalhei com 5 anos, tá circulado de vermelho aí, tá certo? E fiz o meu cálculo do valor presente para cada ano. Né? Ano 1, 2, 3, 4, até o 5. Correto? Eles fizeram o cálculo da VPL. O que é a VPL? VPL do projeto. Esse 84 mil aí, ó, que é esse último valor da tabelinha aí dos 5 anos, que é o VP acumulado. Então, você pega esse valor de 84 mil e leva para dentro dessa planilha inferior aí e coloca o valor lá. Como é que você calcula esse valor de 84.495,11? É fazendo a diferença entre as VPs, né, todas as VPs, menos o investimento inicial, que é 250 mil. Então, vai dar aí os 84.495, correto? Depois, eles vão calcular a taxa interna de retorno, que é a TIR, que é aquela fórmula lá que eu falei para vocês não se preocupar com ela. Como é que é feito isso aí? Então, você vai... Aqui tem um exemplo, né, que eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui está o exemplo da TIR. Ó. Exemplo, ó. Cálculo da TIR para um valor investido de 200 reais, por exemplo. Se você investe 200 reais para um retorno de um ano, tá certo? Ó, no valor de 250 reais, qual é a taxa que você vai ter? Então, você vai aplicar a fórmula. Você vai pegar o 250, tá certo? E vai subtrair de 200, e no denominador você vai ter 1 menos a TIR. TIR é o valor da taxa que você está querendo. E o expoente aí, que é 1, é um ano, que é o tempo. Fazendo as contas, você vai encontrar um valor de 25%. Ou seja, o cálculo vai dar 0,25 multiplicado por 100%, né, porque é percentual, aí vai para 25%. Então, esse valor da TIR, tá certo? Olha, é o valor que você vai colocar dentro dessa parte aí, olha, da tabelinha aí. No caso aí meu, desse exemplo da transportadora, deu 25,45%. Tá certo? Agora chegou o momento da gente calcular o índice de lucratividade. Como é que é feito isso? Eu vou pegar os 334.495,11, que é a soma dos VPs do primeiro ano até o quinto ano. Lembrando que no cálculo do VP, esse 334.495,11, você não considera o investimento de 250 mil, não. Você pega o valor, tá certo? Ó, você pega o valor que está aí, ó, esse que está de azul aí, olha. Você vai somar ele todinho e não vai considerar o 250 mil, porque esse foi investimento. Então, você vai dividir 334.495,11 pelo investimento, que foi 250 mil, e aí você vai achar o valor de 1,34. Esse 1,34 é a taxa de lucratividade, tá certo? Significa o seguinte, para cada R$ 1 investido no seu negócio, você lucrou R$ 1,34. Tá certo? Então, essa que é a lógica do índice de lucratividade, que é o IL. Tá certo? E o tempo de payback, como que fica? Então, o payback ele vai acontecer entre o ano 3 e o ano 4. Você vai dividir os 53.503 e 10 por 69.906,99 e vai achar 0,77. Esse 0,77 aí, transformando para anos, tá certo? Então, você vai ter 3.000, né? Você vai ter 3 anos e aí 0,77 meses, né? No caso. Tá certo, gente? Aí você multiplica por 12 meses, você vai achar o valor em meses. E aí você vai ter o resultado final, tá certo? Normalmente, o payback, você pode apresentar ele de forma de gráfico também. Olha esse exemplo aí, olha. Foi feito o payback normal nesse exemplo 1,
Então, no caso dessa empresa aí, olha, entre 16 anos e 4 meses, é que começou a ficar azul, né? Ou seja, nós tivemos aí o pagamento de tudo que foi investido e a empresa começou a faturar positivamente. Existe um outro exemplo também de payback, que você trabalha um gráfico, né, também dessa forma. É interessante dizer aí o seguinte, muitas vezes as empresas elas operam no negativo muito tempo. Essa empresa aí, por exemplo, ela ficou praticamente 17, né, vamos colocar aí 17 meses negativa, para depois, em meados do mês 17, ela começou a ficar positiva. E aí ela teve aí um crescimento positivo. Tá certo, pessoal? Então, veja bem, projetos novos geralmente apresentam resultados negativos nos meses iniciais, mas com o acúmulo de resultados positivos nos meses seguintes, o valor se converte em resultado positivo. A sua empresa, por exemplo, ela não vai começar positiva. Você vai ter que investir para implantar ela, né? Então, quando o projeto atingir esse resultado positivo, significa que o payback foi alcançado. O payback é importante, mas toma cuidado com as taxas, que é a TIR e a TMA. Então, no caso, né, dessas duas taxas, se a TIR for menor que a TMA, você está com prejuízo, tá certo? Se a TIR for maior que a TMA, você está com lucro. Se a TIR for igual a TMA, então você tem uma boa oportunidade de negócio. O ideal é que você esteja com a TIR, na pior das hipóteses, igual a TMA. Se a TIR for maior que a TMA, melhor ainda, que aí você vai ter lucro. Então, no caso nosso, por exemplo, né, se a TIR deu 24,21 ao ano e a TMA deu 20%, olha aí, ó, ficou maior. Então, o negócio está ok. Significa que você está indo no caminho certo. Então, pessoal, o que acontece? Esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, ele é um exemplo que é feito em cima do plano de negócio. Ele é um exemplo de criar previsibilidade para ver se o seu negócio está dando certo. Ok? Agora, depois que a sua empresa estiver funcionando, aí já é outro tipo de gestão que você vai fazer. E aí você pode usar, por exemplo, outros tipos de indicadores para você fazer a medição da parte financeira da sua empresa. Existem várias ferramentas possíveis para fazer isso, né, e a maioria delas são informatizadas, né? Aqui tem um exemplo, olha, de 12 indicadores financeiros para medir o desempenho do seu negócio. Exemplo, existe ferramenta para medir faturamento, lucro bruto, né, para medir ponto de equilíbrio, por exemplo, né, que é parecido com esse payback, né? Ferramenta para margem de lucro, ferramenta para poder medir margem de contribuição, que é chamada de margem bruta. Tem ferramenta para levantar o índice de liquidez corrente da sua empresa. O EBITDA, né? Que é o lucro operacional, né? Da sua empresa. Esse aí é muito importante, esse indicador também. Ele vai levar em conta os descontos financeiros e impostos que a sua empresa está pagando, tá certo? E vai mostrar para você se realmente a sua empresa ela está saudável no sentido de pagamento de todas as obrigações que ela tem, obrigações legais, né? Nós temos o 8 aí, olha, que é a lucratividade, que é um outro índice importantíssimo, né? A rentabilidade também, que é outro indicador importante. Nós temos aqui ainda o ROI, que é o retorno sobre o investimento, que é outro tipo de indicador. O ticket médio, que é um indicador financeiro relacionado à área comercial, que mostra quanto você está faturando por cliente. Isso tudo pode ser, né, como eu disse, levantado de forma informatizada através do sistema. Existe um outro também que é chamado de giro de estoque. Então, eu não vou, assim, nessa parte aqui, relacionada a esses 12 indicadores, eu não vou aprofundar muito nisso com vocês, não, mas eu estou passando para vocês saberem que existe, porque, na realidade, a empresa de vocês, ela não vai chegar a funcionar efetivamente. Então, se você realmente implantar a empresa e for fazer a empresa funcionar, você vai ter que lançar a mão de indicadores parecidos com esse aqui, tá certo? Agora, a nível de plano de negócios, aí você vai ter que analisar o que eu mostrei anteriormente, que é o payback simples, que nós vamos, na realidade, não usar, porque ele não leva em conta a mudança do valor do dinheiro ao longo do tempo.
mas nós vamos utilizar o payback descontado, nós vamos usar as duas taxas, né? A taxa de desconto, tem a TIR e a TMA, tá certo? E o índice de lucratividade. Então, se você estiver fazendo um plano de negócio, entrar na plataforma do PNBOK, e se em algum momento pedir para você essas informações, aí vocês vão ter que fazer a simulação lá. Eu vou deixar com vocês depois, gente, uma orientação técnica em relação àqueles indicadores que eu mostrei lá, tá certo? Para vocês não ficarem assim totalmente perdidos nisso aí, tá bom? E outra coisa é o seguinte, nós vamos fazer uma atividade aí mais para frente, né, para ajudar vocês também a entender melhor isso aí, essa questão do cálculo, né? Posso até deixar também uma planilha para calcular automaticamente, né, os valores do payback, da taxa de TMA, da TIP, né, e também do IL, né, que é o índice de lucratividade. Tá certo? Bom, foi uma aula mais ou menos rápida. Espero que vocês tenham acompanhado. Se você quiser assistir depois, né, está sendo gravado, eu vou estar disponibilizando. Tá bom, pessoal? E aí nós vamos conversando aí durante a semana, né? E se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. É o tempo assíncrono de vocês para essa semana, vocês continuem desenvolvendo o plano de negócio, tá bom? Vamos conversando. Vocês têm um prazo ainda até o final do mês, né? Para quem vai apresentar mais no final do mês. Então ainda dá tempo. Se tiver dúvida, como eu disse, só entrar em contato comigo, tá bom? Um abração para vocês aí. Fica com Deus aí e até mais. Boa noite. Boa noite, Edilson. Boa noite.